Então vamos entrar agora no assunto de falar sobre alguns algoritmos de RRM para as redes 3G. Vocês estão vendo a tela mudando aí? Ok, então só para relembrar para vocês essa figurinha da arquitetura do 3G, né? O, assim, os algoritmos de RRM, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, né? O nome já está falando, né? São recursos de rádio. Então, se são recursos de rádio, eles estão concentrados nessa parte da rede de acesso, né? Porque a rede de acesso aqui, ó, Access Network, é justamente Radio Access Network, né? Que é a rede de acesso de rádio. É do RMC para trás, né? Envolvendo os celulares, envolvendo, né? Tá aqui, tem celular aqui nesse carro, né? Envolvendo as torres e envolvendo a RNC, né? Porque daqui para frente, daqui para trás, né? Isso aqui é internet. Então a gente não está mais tratando de recursos de rádio aqui, né? A gente está tratando de recursos da internet. Então aqui o que é que vai ser olhado em consideração? É a questão do atraso dos pacotes, a questão das taxas de transmissões dos enlaces, a questão da programabilidade dessa rede, se essa rede está utilizando bons algoritmos de roteamento, etc. Ou seja, são outros problemas, né? Outros problemas de pesquisa, né, de estudo em relação à internet. A gente está interessado nessa parte de cá, né? A parte da rede de acesso de rádio. E aí tem no 3G, né? Tem três entes principais. Tem a estação móvel, tem a estação base e tem a RNC, que é a controladora dessa rede. E aí, diferentes algoritmos de recursos de rádio, eles vão rodar, né, em diferentes pontos dessa rede, ou em diferentes elementos dessa rede. Então, por exemplo, tá aqui os três elementos que eu comentei para vocês, né? O controle de potência, tá? Controle de potência, eu comentei com vocês que potência de transmissão é um recurso que a gente pode estar modificando, ajustando, né? E faz sentido, dentro daquele exemplo que eu falei para vocês, né, faz sentido a gente mudar a potência para poder se adequar, se adaptar às variações do meu canal, né, meu canal rádio móvel. E aí, o controle de potência, ele é um algoritmo que ele é distribuído, tá? Vai ter uma parte do controle de potência que vai rodar aqui no móvel, né? Vai ter uma parte que vai rodar na estação base, certo? E vai ter uma outra que vai rodar na RNC, ok? Então ele é um algoritmo distribuído que ele precisa rodar em diferentes partes do sistema e vocês já devem se perguntar, né? Ou imaginar que deve existir um protocolo de comunicação entre esses elementos aqui, entre esses três elementos, para fazer com que esse algoritmo distribuído ele funcione. Porque como é que, se não houver comunicação de controle, né, entre a estação base e o móvel, como é que esse controle de potência vai poder rodar de forma coordenada aqui, né, e aqui? Então existe uma comunicação de controle que precisa tá entre esses dois caras aqui, ok? Além da transmissão de dados que já é ao concurso, né? Ou seja, as aplicações que estão rodando aqui e que a estação rádio base está interceptando aqui, né, para poder encaminhar depois para a RNC e para a internet, né, tá havendo troca de dados direto entre eles aqui, mas é dado de aplicação, né? Além desse dado de aplicação, eu preciso ter também um canal de controle para trafegar informações que vão ser necessárias para os algoritmos rodarem. Então, por exemplo, medidas, né, medidas de qualidade, medidas de como é que está o meu sinal, medidas que são
independentes específicas de cada usuário, né? Porque conectado a essa estação rádio base aqui, existem N usuários, né? Então, cada usuário tem uma realidade diferente. Então, eu preciso ter um canal de comunicação entre a base e cada um desses usuários para trafegar essas medições, para trafegar esses comandos de controle que vão ser usados nos algoritmos de RRM, tá? Então, o controle de potência, ele é distribuído entre os três, né? Controle de carga, ele roda uma parte na estação base, roda outra parte na RNC. Handover, quem faz controle de handover é a RNC. Escalonamento de pacotes, RNC. Controle de admissão, RNC. Certo? Uma coisa interessante, eu acho que eu devo ter comentado com vocês na aula que eu falei de 4G, que na evolução do 3G para o 4G, as estações rádio base elas ficaram mais inteligentes e mais independentes, ok? Então muitas das funcionalidades que antes rodavam na RNC, elas baixaram para a estação rádio base, tá certo? Então, na verdade, a RNC ela desapareceu na rede 4G. Você não tem mais a figura da RNC, né? Funcionalidades que ela tinha foram alocadas em outros elementos da rede. Então, a parte de controle de potência, ela desceu para ficar só na estação rádio base e no móvel. O handover passou a ser feito também pelas estações rádio base, o escalonamento de pacotes desceu, o controle de admissão desceu, o controle de carga desceu, certo? Então, todos esses algoritmos de RRM aqui, que antes eram na RNC, no 4G, eles desceram para a estação base, ok? Mas, quando eu for falar aqui para vocês, eu vou me concentrar mais no 3G mesmo. Tá? No 4G, eu vou deixar para falar só sobre o Packet Scheduling, tá? Escalonador de pacotes. Então, falando um pouquinho do controle de potência. Só um instantinho, vou beber uma água aqui. O controle de potência, eu não vou entrar em todos os detalhes, tá? Porque isso aqui é assunto para várias aulas, assim, né? Eu queria passar para vocês somente o conceito geral e para que ele serve, né? Então, o controle de potência no 3G, ele é subdividido em três controles, tá? Tem um controle de potência de laço aberto, que é o chamado Open Loop. Tem o de laço interior, que é o Inner Loop, ou então chamado também de controle de potência rápido. E o controle de potência de laço exterior, que é o Outer Loop, tá? O Open Loop, ele é utilizado para você setar uma potência inicial da tua transmissão, tá? Então, por exemplo, você ligou o teu celular, né? Você se registra na rede celular. Então, para você, a partir do momento que você faz esse registro, você precisa trocar informações, né? Até durante esse processo mesmo. Você precisa trocar informações com a tua estação rádio base que você vai se conectar, tá? Então, o controle de potência de laço aberto ele é utilizado nesse momento para determinar, né, qual a potência de transmissão que você vai precisar imprimir nas tuas transmissões para poder essa tua transmissão chegar com a qualidade aceitável na base, tá certo? Então isso é um primeiro passo a ser feito. E aí depois, quando você realmente tem um estabelecimento de uma chamada, né? Seja uma chamada de voz que você faz, ou seja uma sessão de dados que você abre, né? Quando você está fazendo alguma coisa na internet ou rodando alguma aplicação, o sistema ele precisa entrar num modo de monitoramento mais constante, tá? Porque ele precisa ficar garantindo a todo momento a qualidade daquela conexão que está aberta, ok? Então aí entra o inner loop, que é um controle mais rápido, né? E um outer loop, que é um controle que fica por cima desse inner loop, olhando um outro aspecto da qualidade, tá?
Então, é mais ou menos assim. Aqui tem um exemplozinho, né, que mostra isso. Eu tenho duas estações móveis, o MS1 e o MS2, tá? Eles estão fazendo transmissões no uplink, ok? Então, aqui está transmitindo para cá, para a base, aqui o P1 está transmitindo. Então, P1 e P2 aqui é a potência recebida, ok? É a potência que é recebida na base. Vejam que a potência que foi transmitida em um e outro é diferente, tá? Porque eles estão em momentos diferentes, eles estão em posições diferentes, então a potência que cada um transmitiu é diferente, tá? Mas é interessante para a base que essa potência de recepção ela seja mais ou menos igual entre todos os usuários que têm transmissões simultâneas com a base. Porque existe um fenômeno que acontece na rede celular, que é o efeito perto-longe. Tá? Depois vocês podem pesquisar mais sobre ele, se tiverem curiosidade, é o Near Far Effect, tá? O efeito perto-longe. Que é o quê? O que é natural, né? O natural é que se um usuário está perto da base e ele transmite a uma certa potência, né, esse sinal vai chegar forte na base, por causa da proximidade, tá? E o outro usuário que está longe, né, se ele utilizar a mesma potência de transmissão do primeiro usuário, pelo fato dele estar longe, a potência de recepção dele vai ser menor quando chegar lá na base. E isso não é muito interessante para a base, porque ela vai ter que receber e decodificar sinais que são com potências diferentes. E aí um vai estar mais fraco do que o outro, então isso pode ter uma espécie de sombreamento. É como se o sinal mais forte ele sombreasse o sinal mais fraco. Aí a base vai ter dificuldade de detectar, por exemplo, o sinal desse cara aqui que está mais longe. Então ela usa o controle de potência para justamente equilibrar essas potências de recepção, né? Se ela quer que P1 e P2 sejam mais ou menos, tenham mais ou menos o mesmo valor de potência recebida, né? E eu sei que o MS1 está bem mais distante do que o MS2, né, em relação à base, é de se esperar que a base ela faça com que o MS1 transmita uma potência de transmissão maior do que o MS2, justamente para compensar essa perda de percurso maior aqui que vai ocorrer, tá? Então, a base ela manda comandos de controle de potência. O que são esses comandos? É indicando para o celular se ele deve aumentar ou diminuir a potência de transmissão dele. Tá? Esses são os comandos de controle de potência. É o power up e o power down, ou seja, você deve, nesse momento, aumentar ou diminuir sua potência. Então, esses comandos, eles são enviados no downlink, na direção da base para o usuário, né, nesses canais de controle que eu comentei com vocês. Então, não é no canal de dados de aplicação que vai ser transmitido esses comandos, né? Vai ser em canais, né, separados, canal de controle, ok? E aí aqui tem um efeito, ó. Um outro efeito que pode acontecer, além dessa história para evitar o efeito perto-longe, é para fazer uma compensação do meu canal, tá? Então, vamos pegar essa figura aqui, certo? De baixo, tá? Essa linhazinha aqui de baixo, que é a linha, né, uma linhazinha que está variando aqui, é a variação do meu canal, tá? Esse eixo Y aqui é mostrando como é que está a atenuação que o meu canal oferece no meu sinal. Então, 0 dB é como se o meu canal não fizesse nada com o meu sinal, nem aumentasse e nem diminuísse, nem amplificasse e nem diminuísse. Tá? Acima do 0 dB é quando o meu canal ele está sendo construtivo,
em relação ao meu sinal, ou seja, ele está amplificando. Então, esse pedacinho aqui, por exemplo, ó, o meu canal ele tá construtivo, tá? Mas nesses abaixo do 0 dB, o meu canal ele está destrutivo, ele está diminuindo a, a qualidade do meu sinal, tá? Então, nesse ponto aqui tem um ponto de desvanecimento, né? Esse outro ponto é outro ponto de desvanecimento, aqui também, né? Aqui também. Nesses pontos, o meu canal ele está prejudicando o meu sinal, né? Se eu não fizer nada, a minha potência de recepção ela vai ter esses vales aí, ele vai ter esses fundos de qualidade no meu sinal. Mas, se eu aplicar um controle de potência, e se a minha potência de transmissão variar, né, que é essa figura, esse gráficozinho aqui em cima, né, se ela variar de forma a compensar o meu canal, ou seja, nesse ponto aqui de desvanecimento, eu aumento a minha potência de transmissão, uma coisa anula a outra, tá? Nesse outro ponto aqui, ó, eu aumentei. Nesse ponto aqui que meu canal estava ruim, eu aumentei a minha taxa, a minha potência. Nesse aqui também eu aumentei. Então, qual é o efeito disso? É que meu sinal recebido vai ter mais ou menos um valor constante, tá? Então, o sinal que vai ser recebido lá na estação rádio base, por exemplo, se quem estiver transmitindo é o móvel, né? Ele vai receber um sinal mais ou menos constante. Então, isso aqui é bom para a estação rádio base poder detectar o sinal, ok? Então, o controle de potência ele fica fazendo isso, ele fica monitorando como é que está o meu canal, ok? E fica variando a minha potência para poder compensar essas perdas, ok? Então, e ele faz isso através desses comandos. Então, a base ela fica monitorando como é que está o canal, ou seja, ela recebe medidas de qualidade do canal que é enviado pelos celulares, né? E ela fica mandando os celulares aumentarem ou diminuírem a potência deles, né? Para compensar, né, essas medidas que ela recebeu. Então, quando ela recebeu uma medida que o canal está ruim, então ela manda comandos para subir a potência, né? Aí, uma vez que o usuário, o celular, ele recebe esse comando de subir a potência, ele vai lá e aumenta a potência, tá? A mesma forma na diminuição, vai ter momentos que a base vai mandar o usuário diminuir a potência, né? Para diminuir a interferência, por exemplo, ok? Então, o controle de potência ele serve para esse propósito. Aqui eu vou passar um pouco aqui, batido aqui na questão do controle de potência de laço aberto, que é só uma camada a mais que é utilizada para garantir a qualidade da conexão em termos de taxa de erros de blocos, tá? O controle de potência rápido, né, que a velocidade que ele opera é de 1.500 comandos por segundo, tá? Ele tem uma taxa de ajuste dos comandos de potência, né, que é 1,5 kHz. São 1.500 comandos por segundo. Então veja que é um negócio bem rápido que ele fica ajustando. Ele quer garantir uma SNR, uma relação sinal-ruído constante, tá? Mas isso não é suficiente em termos de perda de pacotes, tá? Mesmo com uma SNR constante, você pode ainda assim ter perdas de pacotes quando você está monitorando isso lá no nível da RNC, tá? Então, o comando de potência de alter loop, ele fica monitorando a taxa de perda de pacotes e uma vez que ele vê que essa taxa está aumentando, ele ajusta o nível de SNR que o controle de potência do laço interno vai precisar garantir. Tá? Então, o target da SNR ele é variado, né? Tá vendo aqui que ele varia, né? De acordo com a execução
desse algoritmo de laço aberto. Okay? Falando um pouquinho do handover, vocês estão vendo minha tela ok aí? Tá, eu tô com a garganta meio ruim, pessoal, então eu tento que parar um pouquinho para beber água aqui, tá? Um instantinho. Então, o handover. O que é o handover? O handover ele é necessário quando existe mobilidade dos usuários no sistema celular. Tá? Quando o usuário ele sai de uma célula e passa para outra, essa conexão ela não é para cair, ela é para se manter ativa, tá bom? Então, na segunda geração, na primeira e na segunda geração, o que acontecia era o que a gente chamava de hard handover. O que é o hard handover? É quando a chamada ela é interrompida por alguns milissegundos, tá? E ela é restabelecida na outra célula, quando há o chaveamento de uma célula para outra. Tá? Então, existe uma interrupção momentânea da chamada. E aí, para uma chamada de voz, isso não era tão crítico, né? Você não notava, né, esse chaveamento, mas quando a gente pensa em aplicações de internet, né, onde você tem, por exemplo, conexões TCP que estão abertas entre um cliente, um servidor, você como cliente, o seu celular e um servidor na internet, né, esses hard handovers eles podem ocasionar problemas na queda das conexões TCP. E aí você vai ter que abrir de novo, né? Vai ter que retransmitir aqueles pacotes que foram perdidos durante aquele momento da transição. Então isso aí é problemático, tá? E aí, a partir da terceira geração, surgiu o conceito de soft handover, tá? No soft handover, tem aqui uma figurinha. Quando o usuário ele está, por exemplo, numa borda de uma célula, que é justamente uma região da célula que está mais provável de acontecer um handover, né? Que ele vai passar da área de cobertura de uma célula para outra, ele não faz uma interrupção da chamada, certo? O que ele faz ele mantém uma conexão paralela ao mesmo tempo com as duas bases, né? E aí ele faz essa transição suave, tá? As duas bases, elas cooperam com o intermédio da RNC, né? Elas cooperam entre si para acontecer uma transmissão simultânea dos dados passando pelas duas bases, tá? Então é o que a gente chama aqui também de macrodiversidade, tá? Aquela questão da diversidade espacial que eu comentei com vocês, né? Tá justamente acontecendo aqui, né? Tem dois usuários que estão em posições espaciais. Não, dois usuários não, desculpa. O mesmo usuário, mas tem duas bases que estão em posições geográficas diferentes, né? E elas estão recebendo dados, os mesmos dados do usuário. Ele está replicando os dados que ele transmite para cá e para cá, né? Então, isso tem um efeito de melhoria da qualidade do sinal, tá? Porque a RNC, ao receber essas duas cópias do sinal, ela consegue fazer uma combinação desses sinais de forma a melhorar a qualidade recebida do sinal, o sinal chega mais forte, ok? Então, isso é um benefício. E o outro benefício é que esse usuário aqui, quando ele passar de uma célula para outra, ele não vai ter aquela interrupção abrupta, porque ele já estava em conexão com as duas bases antes, ok? Então, o soft handover ele tem esses benefícios, tá? E aí tem um caso particular do soft handover que é o software handover, né? Que agora você não tem mais duas bases, você tem somente uma base, né? Mas essa base ela utiliza um tipo especial de antena, que é o tipo de antena setorizada, certo? Você pode criar na mesma base, aproveitando a mesma torre, você pode criar setores dentro da tua célula.
tá? Então tem aqui um setor 1, onde uma antena está apontando para esse lado, né? Tem um setor 2, que a antena está apontando para esse lado, e tem um usuário que está numa área de cobertura que está na fronteira de um setor para o outro. Então, se ele estiver se movendo, ele pode passar aqui de um setor para o outro, né? E ao fazer isso, ele vai ser alocado diferentes recursos para ele, porque os recursos desse setor 2 são diferentes dos recursos do setor 1. Então, se ele passa de um setor 2 para o 1, por exemplo, ele vai receber recursos diferentes. E aí, para não haver a questão da queda abrupta da chamada, né, você faz o mesmo esquema de soft handover, só que agora os sinais vão ser transmitidos para a mesma base, né, mas vão ser captados por antenas diferentes. A antena desse setor vai captar esse sinal e a antena desse setor aqui vai captar o outro sinal, ok? E eles podem ser combinados, né? Os dois podem ser enviados para RMC, podem ser combinados, né? E isso tem os benefícios do soft handover que eu comentei antes para vocês. Aqui é uma figurinha para mostrar para vocês que para o handover funcionar, você precisa de uma série de medidas, né? Porque as estações base, elas precisam ter noção como é que está a qualidade do sinal que está vindo dos usuários, né? Porque qual é o indicativo que esse sinal, que esse usuário aqui, por exemplo, vai querer fazer o handover de uma célula para outra, né? Vamos supor que ele vinha aqui, que ele estava conectado a essa BS2, tá? Aí começou a se mover, né? Teve um momento que ele chegou perto da borda e aí ele começou a se conectar com as duas ao mesmo tempo, tá? Mas se ele continuar se movendo, o que é que vai acontecer? Essa conexão com a BS2 vai ser desfeita, porque ele já vai estar distante dela, e ele vai ficar conectado só na BS1. Tá? Então, para esse handover acontecer, dessa forma que eu falei para vocês, o terminal móvel aqui, ele precisa fazer medidas e enviar essas medidas tanto para a BSI2 como para a BSI1, porque elas precisam ficar monitorando isso e decidir em que momento finalizar uma conexão ou então manter a outra ativa, tá? Então esse gráfico está mostrando isso, tá? Aqui é o mesmo usuário que está sendo monitorado, só que essa é a qualidade de canal do usuário para a célula 1, ou seja, para a estação base 1, tá? Essa é a qualidade do usuário para a célula 2, essa é a qualidade do usuário para a célula 3, tá? Então, base 1, base 2, base 3. E essas qualidades elas estão mudando, né? A qualidade para a célula 1 ela está decaindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o usuário ele está se distanciando da célula 1, ele está se distanciando da base 1, porque a qualidade do canal dele está caindo constantemente, né? Já para a célula 2 e 3, a qualidade está subindo, né? Quer dizer que ele está se aproximando dessas outras duas bases aqui, né? Tem um momento aqui a célula 2, ela vai subindo de forma constante, né? Na célula 3 tem um momento que sobe, mas tem um momento que também cai, tá? Então, o handover, a técnica de handover, ele fica monitorando essas qualidades para decidir justamente em que momento ele tem que fazer uma conexão paralela com duas ou três bases, em que momento ele tem que desconectar de uma e ficar conectado só na outra, tá? Então, tem toda uma teoria aqui por detrás, né? Um algoritmo aqui que tem todos os detalhes aí de funcionamento, tá? Controle de admissão. Pessoal, alguma dúvida até agora? Como é que tá aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza.
Então vamos voltar para cá. Vamos falar um pouquinho do controle de admissão, tá? Qual é a lógica por detrás do controle de admissão? Eu falei para vocês que dependendo do sistema, esse sistema celular, né, ele pode ser limitado pela quantidade de recursos ou então pela quantidade de interferência, né? É o que a gente chama de sistemas limitados por interferência ou por recursos. E aí, o sistema ele foi feito para os usuários se conectarem nele e conseguirem realizar rodar as aplicações ou fazer as chamadas, né, de voz que eles querem fazer, né? E também a operadora que tá gerenciando essa rede, é de interesse dela que o máximo de usuários possíveis sejam atendidos por essa rede, né? Porque quanto mais usuários essa operadora tiver, né, mais ela vai ganhar dinheiro, né? E a gente sabe também que as operadoras elas têm que prezar pela qualidade, porque se ela estiver oferecendo um serviço ruim para o usuário, né, o usuário vai lá e faz, né, uma portabilidade do número dele para outra operadora, né? Então, ao mesmo tempo, elas querem colocar muitos usuários no sistema delas, né? Mas elas têm que manter a qualidade. Então, uma forma de manter a qualidade e aceitando o máximo de usuários possível é através do controle de admissão. Tá? O controle de admissão é como se fosse um controle de entrada. Você, assinante da TIM, por exemplo, você pega o seu celular e quer fazer uma chamada de voz. Mas imagina que você está numa região que está tendo muito congestionamento de tráfego, né? Perto de um shopping center ou perto de um aeroporto, por exemplo. Então, tem muitos usuários conectados naquele momento e que, se você entrar no sistema naquele momento, ou seja, se a base for deixar você entrar e for alocar recursos para você, você vai degradar a qualidade de quem está dentro. Ou você vai derrubar uma chamada que já está em curso, né, porque a base teve que tirar recursos de alguém para dar para você. Então isso não é interessante, né? É muito pior você derrubar um usuário do que você negar uma primeira tentativa de acesso, né? É o que a gente chama da probabilidade de bloqueio e da probabilidade de dropping, né? O dropping, que é derrubar a chamada, ele tem um efeito na qualidade muito mais danoso, né? É muito pior. Então, o controle de admissão, ele vai atuar nesses casos, por exemplo, onde você tem regiões da sua cidade que tem muito volume de tráfego que eu digo é tráfego de dados, né? Ou então, em momentos do dia que você também tem uma variação dessa carga de tráfego, tá? Por exemplo, ali na hora do almoço ou perto do final do expediente, né? Algumas regiões da cidade vão ter um volume de tráfego maior. Então, essa variação, ela precisa ser monitorada pela rede, né? E pelo controle de admissão também, porque você só vai. É interessante que você só deixe um usuário entrar no sistema se ele tiver condições de receber recursos suficientes para ele realizar o que ele precisa realizar, né, em termos de aplicação, e de forma também que os usuários que já estejam dentro não tenham a sua qualidade degradada. Tá? Então, como é que a rede mede, né, essa utilização dos recursos atuais, ou como é que ela mede essa qualidade de quem está entrando ou de quem está dentro, né? Aí existem diferentes algoritmos para fazer isso, né? Tem algoritmo de controle de admissão baseado na potência, ou seja, você calcula quanto de potência aquele usuário vai necessitar e vê se a estação rádio base, por exemplo, não está utilizando toda a potência que ela tem disponível. Então, seria um indicativo que ele poderia entrar.
entrar, né? Mas se a base já estiver utilizando a máxima potência dela, então já não tem potência para dar para um cara que está entrando, tá? Então ele seria bloqueado. Você pode fazer isso baseado na vazão de dados também. Você calcula qual a taxa de transmissão que o usuário vai necessitar, né? Você tem equações para fazer essa estimativa. E aí você também vê como é que está a capacidade de transmissão da célula como um todo, se aguenta ou não você colocar mais um usuário e assim por diante. Você pode fazer baseado em QoS para saber se o atraso dos pacotes, né, dos usuários que estão dentro da rede vai permanecer controlado, né, se você entrar com um usuário novo. É esse tipo de coisa que o controle de admissão faz, tá certo? Ou seja, aqui tem por exemplo, um nível que precisa ser respeitado, um, um limiar aqui de interferência, por exemplo, que a base está monitorando, né? Tem essa tendência de crescimento aqui da interferência, né? E o usuário que está entrando, ele pode incrementar essa interferência de um ponto para outro, né? E aí, se tiver aqui nessa posição, ainda está dentro do aceitável, né? Não atingiu o limite, né? Mas se isso tivesse aqui em cima, por exemplo, né? Aí o usuário que está entrando, ele iria, né, ultrapassar, né, o limiar de interferência que eu estipulei para o meu sistema. Então, isso aqui seria um indicativo de você bloquear aquele usuário, não permitir que ele entre, tá bom? Então, o controle por detrás do controle o conceito por detrás do controle de admissão é esse. Falando um pouquinho sobre controle de carga, controle de congestionamento, só um minutinho que eu vou beber uma água aqui. O controle de carga, também chamado controle de congestionamento, ele é importante para evitar que o sistema entre num estado de sobrecarga, tá? Quando o sistema ele deixa muitos usuários entrarem de forma descontrolada, né? Ele é porque assim um usuário que está falando do 3G, né? Um usuário que está fazendo uma ligação de voz, o sistema ele tem condições de estimar de forma muito mais precisa como é que vai ser o comportamento desse usuário, tá? Porque a chamada de voz, ela utiliza uma largura de banda mais ou menos conhecida, né, do sistema, então ali é só para transmitir aquele sinal de voz. Você tem uma duração da chamada, que é mais ou menos também pode ser modelado de forma estatística, tá? Então, a operadora da rede, ela tem um controle muito maior da qualidade das chamadas de voz, tá certo? Já as chamadas de dados, né, porque o 3G já permite, né, acesso à internet e uma variedade de aplicações de internet, o, o, por conta dessa variedade de aplicações, a operadora ela perde um pouco do controle de como é que vai ficar a carga do sistema, tá? Pode acontecer picos de carga em virtude do comportamento dos usuários, né? Principalmente os usuários de dados. Então, o sistema, essa carga do sistema, ela pode variar e pode atingir níveis críticos em algumas situações. E quando ela atinge níveis críticos, a qualidade do sistema como um todo degrada, tá certo? Principalmente na terceira geração, que é um sistema limitado por interferência. Então, se você deixar a interferência subir demais, né, o que acontece é um caminho meio sem volta, tá? Você não consegue ter uma estabilidade do sistema, o sistema ele entra numa fase instável que começa a degradar a qualidade de muitas conexões, tá? E aí você tem que voltar uns passos atrás, tá?
você tem que fazer essa carga do sistema reduzir para ela entrar de novo num nível aceitável. E quem faz esse monitoramento de como é que está a carga do sistema e quem toma as ações para que ele volte a um estado normal é o algoritmo de controle de congestionamento. Okay? Então, as ações que ele pode tomar para fazer essa carga diminuir são algumas, tá? E eu cito aí seis ações que podem ser tomadas. O, o sistema ele pode negar comandos de subida de potência, né? Eu falei para vocês que o controle de potência ele fica mandando comandos de aumentar e diminuir potência, né? Se o sistema estiver em sobrecarga, ele pode negar esses comandos, ele não obrigatoriamente precisa seguir, né? Então a potência fica constante e aí não tem um aumento de interferência. Outro passo, ele pode diminuir os requerimentos de relação sinal-interferência no controle de potência de laço externo. Né? Se lembra que eu comentei para vocês que o controle de potência tem um laço interno, que é esses comandos que eu falei para vocês, e tem um laço externo, que ele fica monitorando a taxa de perda de pacotes e fica ajustando os requerimentos de relação sinal-ruído. Tá? Então, você pode fazer, numa situação de sobrecarga, diminuir esses requerimentos de relação sinal-ruído, relação sinal-interferência, e quando você diminui esses requerimentos, você tem um efeito cascata que faz com que o controle de potência de laço interno ele diminui a potência, porque agora você tem que atingir um requerimento de SR menor. Né? Então você acaba baixando a potência de transmissão por tabela, tá? E aí você diminui a interferência. Você pode, número 3, reduzir o throughput do tráfego de dados de pacotes. Né? Throughput aí é vazão de dados. Né? Você pode pegar os usuários de dados, né? E através do algoritmo de escalonamento de pacotes, você pode dar uma baixada nesse tráfego, você não transmitir tudo de uma vez, você dá uma diminuída, diminui as taxas de transmissão, como se fosse um controle de congestionamento do TCP, né? O controle de congestionamento do TCP, ele manda os transmissores baixarem a sua taxa de transmissão, né? Então, uma coisa parecida pode ser feita aqui na rede celular também. Você pode fazer handovers, né, do sistema 3G para o 2G. Então, se você está numa chamada de voz, por exemplo, que está ocupando recursos da rede WCDMA, que é o 3G, né, você pode fazer um hard handover dessa chamada e ela ser servida pela rede GSM agora, tá? Que é uma rede de segunda geração que também tem chamadas de voz lá, né? Ela foi criada justamente para esse fim, né? Você pode fazer um handover de um sistema para outro para diminuir a carga. Você pode baixar a taxa de codificação dos usuários de voz, né? Isso aqui tem a ver com os codecs, né? No sistema celular é um sistema digital, né? Então a nossa voz, embora seja um dado analógico, ela precisa ser digitalizada, né? Transformada em bits, para poderem serem transmitidos pela rede celular. Né? Então, dependendo do codec que você use, você pode baixar a taxa do codec para, mesmo que você perca qualidade na tua voz, mas você gera menos bits para serem transmitidos, né? E aí você também diminui a carga do teu sistema. E por último, você pode derrubar chamadas, tá? Se no nível crítico você não tem mais o que fazer, né, para baixar a carga do teu sistema, você pode derrubar chamadas de menor prioridade e aí elas vão, ao saírem fora do sistema, vão liberar mais recursos, né? E o sistema naturalmente vai diminuir a carga dele. Então todas essas ações podem ser tomadas por esse algoritmo de controle de carga. E aí, por último, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou falar de escalonamento de pacotes. Deixa eu ver aqui o que é que eu falei aqui, peraí. Não, eu vou ter que falar aqui. No escalonamento de pacotes, eu vou passar direto para essa parte aqui. O escalonamento de pacotes, o nome já está dizendo, né? Ele é dedicado para funcionar com usuários de dados, tá? São usuários que estão rodando aplicações que estão acessando alguma coisa na internet, né? Então, são pacotes, esses pacotes que vêm na internet são pacotes do protocolo IP, né? Que passam pelo núcleo da rede, chegam lá na estação rádio base, né? E aí na estação rádio base, depois esses pacotes IPs, eles precisam ser na rede 3G, eles precisam ser, como é que é o nome? Desencapsulados, né? E os bits que estavam lá dentro precisam ser colocados dentro dos quadros, né? Que vão ser transmitidos na camada de enlace do 3G, né? Que é justamente da estação rádio base pro móvel, tá certo? Então, isso. Aí, esses pacotes que chegam na estação rádio base, eles vão chegando lá nos buffers, né? E precisam ser transmitidos para cada um dos usuários. Então, você tem que ter uma forma de organizar, né, essa transmissão. E uma das coisas que você faz é a priorização, né, desses pacotes para serem transmitidos para os usuários. Então, existem uma variedade de critérios que podem ser usados para fazer essa priorização. E aí foram surgindo diferentes algoritmos de escalonamento de pacotes, né, baseados nesses critérios. Então, eu estou falando aqui de quatro, né, de quatro técnicas que poderiam ser utilizadas, né. O primeiro, a mais simples de todas, é a técnica FIFO, né, que o primeiro pacote a chegar é o primeiro pacote a sair. Né? Aí tem o enfileiramento prioritário, é quando você define que determinados usuários pertencem a uma classe e outros usuários pertencem a outra classe, e aí você pode dar prioridades diferentes para eles. Você pode fazer um round robin. Round robin é uma varredura cíclica, né? Você vai dando oportunidade para cada um transmitir de forma cíclica. Ou você também tem o WFQ, que é o enfileiramento justo ponderado, onde você pode determinar pesos, né, diferentes para cada classe de usuários, e esses pesos eles vão ser ponderados, né? A soma deles vai ser 1, né? Mas você pode determinar diferentes pesos para diferentes classes. Então aqui essas figurinhas é só para mostrar para vocês essas técnicas em operação, né? Imaginem aqui que todos esses pacotes que estão chegando aqui, do 1 até o 5, eles são do mesmo usuário, tá? Eles são daí da mesma cor, né? Então eles pertencem ao mesmo usuário, estão chegando lá no buffer. Aqui eu tô vendo da perspectiva da estação rádio base, que tem uma fila, né, de pacotes que vai transmitir para os usuários. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho somente um usuário, e à medida que os pacotes vão chegando, que eles chegam em tempos aleatórios, né, mas na hora de transmitir, a base transmitir para o usuário, ela precisa obedecer um sincronismo, né, uma cadência de transmissão, tá certo? Então, nesse momento aqui que tem as setinhas, ó, é as saídas, né? É quando o pacote é propriamente transmitido. Mas antes disso, aconteceu uma seleção de qual pacote foi transmitido. Tá? Então, nesse momento aqui, foi selecionado o pacote 1, né? O pacote 2 chegou no momento que o pacote 1 já tinha sido selecionado, então ele vai ficar para uma próxima, né?
depois o 3, depois o 4, depois o 5. Ou seja, como eles chegaram aqui na ordem, né, eles foram sendo selecionados e transmitidos na mesma ordem, tá? Então o FIFO é dessa forma, né? O primeiro que chega é o primeiro que é transmitido. E aí no enfileiramento prioritário, deixa eu beber uma aguinha aqui. No enfileiramento prioritário, eu posso definir diferentes filas com prioridades diferentes. Então, os pacotes eles vão chegando no seu tempo, né? Existe um classificador que o classificador ele separa, né? Numa fila de maior prioridade, numa fila de menor prioridade, né? E aí aqui acontece a seleção dos pacotes pelo escalonador de pacotes e aqui a transmissão, tá? Então vamos supor aqui que existem agora duas classes de usuários, uma classe de maior prioridade, que é o azul escuro, né? E uma classe de menor prioridade, que é o azul claro. Tá? Então, o azul escuro ele vai ter prioridade na hora da seleção pelo escalonador de pacotes. Então, vejam aqui que como o pacote 1 chegou primeiro, ele foi selecionado e vai ser transmitido. Tá? O 2 chegou no momento que o 1 estava sendo processado, né? Já tinha sido selecionado. E o 3 chegou logo em seguida. Tá? Agora, quem vai ser selecionado da próxima vez para ser transmitido? O 2 ou o 3? Nesse caso aqui foi o 3 por quê? Porque o 3 pertence a uma classe de usuários de maior prioridade. Tá? Então ele foi selecionado na frente do 2, embora o 2 tenha chegado antes. Tá? Então o 2 ele vai ser selecionado e transmitido somente no terceiro momento. Tá? Nesse momento aqui o 4 chegou, né? Então o 4 já vai ser o próximo, depois o 5 chega, né? E o 5 vai ser transmitido. Então vejam aqui que houve uma inversão de prioridade, né? Porque assim, no FIFO, se fosse o FIFO, o 2 iria ser transmitido primeiro e depois o 3. Mas aqui, como a gente está falando do enfileiramento prioritário, né? O 2, como tinha prioridade menor, ele foi deixado para ser transmitido depois. Ok? Então vejam que esses critérios de priorização, eles são algo intrínseco dos algoritmos de escalonamento de pacotes. Tá? E aí tem um outro exemplo aqui, que é o enfileiramento com duas classes. Então eu tenho duas classes de usuários aqui, tá? Com o round robin, ou seja, ele tem um rodízio. Tá? Então vamos ver como é que funciona. O azul escuro pertence a uma classe, né? O azul claro pertence a outra classe. Então aqui, ó, chegou um seguido do outro, 1, 2 e 3, né? O 1 chegou primeiro, então vai ser servido logo, tá? O 2, ele chegou antes do 3, tá? Mas como é um round robin, eu preciso chavear de classes, né? Ou de usuários. Então, como o azul escuro foi transmitido primeiro, a vez agora é do azul claro. Então o 3 passa na frente, ok? Então o 2 vai ser a vez do 2 depois, tá? Aí chegou o 4, azul escuro, né? E aí por que, que o 4 foi transmitido logo? Porque era para ser a vez do azul claro, né? Só que não havia dados do usuário azul claro para ser transmitido. Então, como não havia dados, o escalonador de pacotes ele não vai perder a oportunidade de transmitir um dado, né? Ele pega e transmite o dado do 4, mesmo não sendo a vez dele, tá? Aí depois chegou o 5, né? Foi transmitido. Ok, e o WFQ é o mesmo conceito das filas prioritárias, só que na fila prioritária você tinha
uma prioridade bem estanque, assim, você tinha uma fila com prioridade maior, uma fila com prioridade menor. Enquanto tiver dados presentes na fila de prioridade maior, esses pacotes vão ficar sendo transmitidos. E a fila lá do outro vai ficar crescendo, tá? Então, isso pode não ser interessante em algumas situações. Então, no WFQ, você também tem a questão das filas, mas você vai determinar um peso, né, para cada uma das filas, de forma que a soma desses pesos, né, ela vai ponderar justamente a taxa de transmissão de cada um, né? Então, se W1 é maior que W2, que do W3, a taxa de transmissão que essa fila aqui vai experimentar vai ser maior também do que essas duas. E você tem um rodízio, tá? Então, você tem um round robin associado com a questão da priorização dado por esses pesos aqui, certo? Então, o WFQ ele é um algoritmo que foi bastante utilizado, né? E aí depois muitos outros foram surgindo baseados no sucesso que o WFQ trouxe, tá? Mas esse é o conceito por detrás dele.